A infectologista, a doutora Zanara Brandão, traz dicas importantes sobre os cuidados com as doenças infecto-contagiosas. Por que esse assunto? Por causa do grande fluxo de pessoas durante este período da Copa do Mundo. Pessoas que vêm de longe e de perto. Tudo isso, de certa forma, acaba influenciando. Preste atenção nessa matéria feita pela repórter Júlia Correia, com imagens de Oswaldo Pereira na tela. Qual que é a preocupação, já que não só o Brasil, mas o Brasil todo, mas inclusive aqui em Mato Grosso, vai haver um grande número de pessoas, um grande fluxo. Há uma preocupação em relação às doenças? Sim, existe toda uma preocupação, inclusive do Ministério da Saúde, da própria FIFA, com relação à possibilidade de surtos. Por conta disso, a gente organizou e deu treinamentos para os médicos, para os bombeiros, para o pessoal do SAMU, com relação às principais doenças infecciosas que existem chance de acontecer. Dentre elas, assim, a que chamam mais atenção, os vírus influenza, né? Dentre eles, o influenza do velhinho, o H1N1, a possibilidade de gripe aviária também, que são doenças transmitidas por gotículas. Outra coisa que a gente deu uma ênfase importante, porque, coincidentemente, a Copa também está acontecendo num período de nosso inverno, né? Então, com relação à transmissão das meningites, que é, assim, bem importante. Outras doenças que a gente não pode esquecer são o dengue, que é endêmico na nossa região, então cuidado com o criadouro do mosquito. A gente chamou atenção também para a febre do chikungunya, que a gente não tem no Brasil, mas que é uma febre endêmica tanto no Japão quanto na Ásia, na África, e que já tem casos registrados tanto no Caribe quanto nas Guianas, e que pode ser que chegue até nós, porque o vetor que transmite o chikungunya é o mesmo vetor que transmite o dengue, a febre amarela. Então, a gente tomar bastante cuidado, né, com os criadores do mosquito e, na medida do possível, usar repelente. Outra coisa que a gente abordou foram as diarreias do viajante. Para o viajante que chegar aqui, tomar cuidado com a ingesta de alimentos que o ambiente não está muito bem higienizado, tomar cuidado com alimentos crus, mal cozidos, por conta de principalmente duas bactérias que podem provocar esse tipo de infecção, que são a salmonela e a shigella. Além disso, a gente sabe que tem outras doenças que, assim, não menos importantes, mas que a gente espera que aconteça, talvez não aconteça, que são o cólera, né, que é transmitido pelo Vibrio cholerae, que pode contaminar água, alimentos. Então, tomar realmente cuidado com a higiene alimentar, muito importante. O pessoal tem comentado sobre o ebola por conta de casos registrados em Guiné e na Libéria. Faz o treinamento com os médicos, mas a gente acredita que é só um treinamento, assim, absolutamente preventivo no caso de uma necessidade. Mas principalmente porque, assim, o ebola é transmitido por fluidos corporais, sangue, e assim, em todos os casos que a gente está falando, sem dúvida nenhuma, a prevenção é o melhor remédio. Falando em prevenção, uma das preocupações também que a população deve ter é em relação à vacina, né? Pois é. Com relação à vacina, o brasileiro, ele tem uma certa, assim, tem uma certa vantagem, porque o Ministério da Saúde se preocupa muito com a prevenção. Então, assim, o nosso calendário de vacina é bastante amplo, contempla muitas doenças. Com relação, por exemplo, que a gente estava falando até da polio, a poliomielite está extinta no Brasil desde 1994. No entanto, é uma doença que ainda é endêmica em certos países, como, por exemplo, o Afeganistão, o Paquistão. Então, assim, a gente também espera que não chegue aqui. Outras doenças que a gente chamou atenção no treinamento foi, por exemplo, o sarampo. Na Copa da África do Sul, eles tiveram um surto de sarampo na África naquele momento, e acabou a Copa, como os doentes foram para os seus países sem apresentar sintomas, houveram surtos de sarampo em outros 7 países. E falando em prevenção, a equipe médica também estará no local nos dias de jogos. Como é que vai funcionar isso?
Sim, na verdade, existe um esquema que está muito bem definido com a FIFA. Haverão médicos nos jogos e eles também estão treinados para fazer o primeiro atendimento, e a rede também já está preparada para receber caso haja alguma necessidade de atendimento médico.